Estar com Deus é estar com a verdade, é estar com sabedoria, é estar com alegria, é estar com proteção. Em Romanos, parágrafo 17, diz o seguinte: lá eles instruem a evitar aqueles que causam divisões. Quem é que causa divisão? Pessoas que fazem intriga, pessoas que mentem, pessoas que traem, né? Como eu já falei, trair não é só ir para a cama com outra pessoa. Você trai de várias formas, tá? Trai de várias maneiras. Pessoas que vivem pelos cantos cochichando, pessoas que na sua frente é uma coisa e por trás é outra, isso é uma traição. Então existe pessoas que se associam a outras para destruir seu trabalho, são pessoas traidoras, pessoas que se associam para destruir seus relacionamentos, são pessoas traidoras, né? Eu chamo de víboras, tá? Então, em Romanos 16, parágrafo 17, ele diz que é para a gente ficar longe dessas pessoas que fazem divisões, pessoas que querem separar casal, pessoas que querem separar família, né? Separar mãe de filho, separar irmão de irmão. Essas pessoas são pessoas que fazem divisões, então essas pessoas são perigosas, a gente tem que manter distância. Pessoas que absorvem os nossos conhecimentos, as nossas... por exemplo, você conta para uma pessoa que eu tenho um sonho, eu tenho um plano de fazer isso, isso e isso. Em 2018, uma pessoa me perguntou quais eram os meus planos. E eu falei para a pessoa qual era o meu plano. Era em relação à minha família. E foi um ano que eu fiz coisas maravilhosas pensando na minha família. E quando eu fui realizar o meu plano, esse plano me deu um prejuízo financeiro muito grande, porque eu tinha investido nesse plano tudo que eu tinha. Eu investi uma parte no Brasil do que eu tinha para poder realizar o sonho e uma parte em Portugal. E eu perdi tudo, 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 tudo. Porque essa pessoa que me perguntou quais eram os meus planos, eu quero te ajudar, quais são os seus planos? Essa pessoa puxou o meu tapete, destruiu os meus planos e os meus sonhos e me fez ter um grande prejuízo financeiro. Grande, não é pouco não. Para uma pessoa como eu é grande. Foi tudo que eu queria juntar. Então eu perdi o investimento que eu tinha feito em Portugal, que era para realizar esse meu plano, esse meu sonho. E então, tem pessoas que são assim, elas fazem divisões, elas puxam seu tapete, elas destroem seus sonhos. Mas elas vêm sorrateiramente te perguntar. E você, porque confia, porque acredita na pessoa, e em alguns casos você até ama as pessoas, aí você diz os seus planos, diz os seus sonhos. E a pessoa vai lá e destrói, né? A Bíblia, gente, está cheio, cheio, cheio dessas histórias. Todos os livros que são baseados na Bíblia, eles contam essas histórias, né? Então, evitar aqueles que causam divisões, não compartilhar algumas coisas que são essenciais para a sua vida. Então tenha critério. A chave é você ser uma pessoa criteriosa. Use os princípios bíblicos para você navegar nas suas interações sociais, nas suas interações familiares, nas suas interações com os outros. Lembre-se de que manter distância não é sobre se isolar. Manter distância, na maioria das vezes, não é se separar de alguém, mas sobre você preservar a sua integridade moral e a sua saúde espiritual. Isso é que é manter distância. A distância que está na Bíblia, na maioria das vezes, existe a distância física, sim, que a Bíblia fala,
Mas na maioria das vezes a Bíblia está falando de uma distância que não é sobre separação, é sobre preservar a sua integridade moral e sua saúde espiritual. Oi, olá, tudo bem com vocês? Esse mês eu quero fazer uns vídeos baseados em alguns tópicos da Bíblia, como eu fiz aquele vídeo que foi elogiado por vários e vários pastores que me procuraram, me pedindo orientação, como encontrar essas coisas na Bíblia, porque a Bíblia não fala em narcisismo. A Bíblia não diz vá, deixe ir. A Bíblia não fala em limites, né? Mas quando você realmente se dedica a estudar a palavra, você encontra tudo isso lá. Só que naquela época, né? Essas são palavras modernas, palavras da psicologia. E naquela época existiam os filósofos, não psicólogos, filósofos. E através das palavras desses filósofos, através das filosofias, era que se encontrava a sabedoria. Então, eu quero fazer uns vídeos baseados na palavra da Bíblia, né? Eu tenho lido muito a Bíblia, eu tenho estudado, nem lido, eu tenho estudado muito a Bíblia. Esse é um dos piores momentos da minha vida, em todos os sentidos em todas as áreas da vida de uma pessoa, né? Todas as áreas. Esse foi o pior ano da minha vida. E eu vou fazer um vídeo para vocês explicando algumas coisas. Mas uma das coisas que eu quero falar é que não mandem mensagem para o meu WhatsApp. O meu WhatsApp ele foi literalmente sequestrado, roubado. Pessoas estão usando o meu WhatsApp para falar com os meus clientes, inclusive, eu quero falar uma coisa aqui muito importante. Pessoas que se disponibilizaram para me ajudar, mas queriam uma segurança para fazer isso, não conseguiram me ajudar, porque pessoas entraram em contato com essas pessoas que queriam me ajudar. Às vezes dizia que não havia necessidade, porque eu não estava precisando. Às vezes não sei mais o que dizia. Às vezes bloqueava o contato da minha filha com a pessoa que queria ajudar. Então, na realidade, eu não recebi ajuda. Na realidade, foi muito difícil. E o meu YouTube também está sendo... como é que eu posso dizer? Eu estou tendo acesso ao meu YouTube, mas é como se ele tivesse ficado invisível, sabe? De repente ele ficou invisível. As pessoas me mandam mensagem, toda pessoa que me manda mensagem no Instagram, essa pessoa recebe outra mensagem dizendo dizendo alguma coisa e tirando a pessoa, que eu não estou mais fazendo vídeo, que eu não estou gravando vídeo, que o canal está parado. Gente, eu nunca deixei de gravar vídeo, mesmo doente. Algumas semanas depois das cirurgias, eu fiquei sem condição de trabalhar, não estava me sentindo bem, como continuo não me sentindo bem. Então, assim, toda a minha vida foi roubada esse ano. Roubada em todas as áreas. Até pessoas que querem me ajudar não conseguem me ajudar, porque alguém atravessa o caminho e diz que não é para me ajudar, que eu não estou precisando de ajuda, ou então bloqueia o acesso da pessoa à minha pessoa ou à minha filha, que é a pessoa autorizada para entrar em contato com as pessoas, para me ajudar em algumas coisas.
porque eu não estou no Brasil. Então a minha filha está lá e ela gerencia, administra toda essa parte. E essa pessoa ou essas pessoas, eles estão bloqueando o acesso da minha filha às pessoas que querem falar com ela. Está bloqueando o meu acesso. Então vocês, eu estou tomando algumas providências, eu estou vendo aí exatamente o que é que eu vou fazer, mas ainda não tomei nenhuma decisão, ainda não sei realmente o que é que eu vou fazer. Então as coisas estão bastante complicadas para mim e eu não sei. Não sei o que é que está acontecendo, não sei por que estão fazendo isso. Eu procuro respostas, mas eu não encontro porque eu nunca fiz mal a ninguém, ao contrário. Eu salvo vidas. Agora eu tenho certeza que eu salvo vidas. E eu não sei por que uma pessoa ou várias pessoas se dedicam a esse tipo de coisa, de prejudicar alguém. Então eu estou passando por isso, entende? E as pessoas que eram para me ajudar, porque eu fiquei com aquela conta imensa no hospital, sem poder pagar, né? Inclusive uma pessoa importante, que eu não posso dizer quem é, porque essa pessoa quer se manter no anonimato, se disponibilizou para pagar metade da minha cirurgia. Olha, é muito dinheiro, gente, porque é em euro, é muito dinheiro. E essa pessoa não pode fazer essa doação. Eu queria segurança para fazer e a pessoa não pode fazer, porque simplesmente alguém bloqueou o acesso dela à minha filha, bloqueou o acesso dela a mim. Ela conseguiu entrar em contato comigo outro dia, de novo ela foi bloqueada. Ela não está conseguindo falar comigo nem eu com ela. Às vezes, outro dia para mim falar com uma cliente minha, como ela é da justiça, ela precisou usar o WhatsApp da justiça para poder falar comigo de uma forma segura, sem que ninguém interferisse. Que ela começava a falar comigo, derrubavam a conversa que eu estava tendo com ela. Uma conversa normal de cliente com profissional, não tinha nada de ver com ninguém. Então é como se alguém não quisesse que eu trabalhasse, não quisesse que eu fizesse o meu trabalho. É uma situação bastante delicada, porque eu não sei com o que eu estou lidando, nem com quem eu estou lidando. Eu estou vivendo isso. Isso é um verdadeiro terror. Então, esse mês, eu quero que vocês que conhecem muitas pessoas no meu canal, avisa, gente, diga, a doutora Jane continua fazendo vídeos, tem vários vídeos novos, vocês precisam ir lá no canal, vocês deem like, eu mandei um e-mail essa semana, só para vocês terem uma ideia, quando eu completei, isso vem de longo tempo, quando eu completei 100 mil inscritos, eu pedi a placa. A placa sumiu, a placa desapareceu. O YouTube diz que mandou a placa. E eu não recebi. A placa evaporou. E eu estive no YouTube pessoalmente. Eu fui lá em Londres, no YouTube, pessoalmente, né? Fazer minha queixa, dizer que não recebi. Fui muito bem recebida pelo pessoal do YouTube. E eles falaram, não, a sua placa foi enviada para o seu endereço. E simplesmente a minha placa desapareceu. Eu não tenho placa de 100 mil. E não vou ter, porque o YouTube só manda uma vez. Não existe a possibilidade de mandar a segunda vez. Então, assim, é um verdadeiro terror. Eu não sei o que é que eu estou vivendo, eu não sei o que é isso. Eu não estou bem de saúde. Não estou bem, que eu digo, é que quando você faz uma cirurgia dessa, que as pessoas não têm noção, lá no hospital eu tomei uma bronca do médico. Porque eu falei para ele assim, eu quero ir para casa, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui no hospital. E aí ele me disse assim, você tem ideia do que aconteceu com você? Eu falei, mais ou menos. Ele falou, não, você não tem ideia do que aconteceu com você. Eu vou manter você aqui
os dias que forem necessários. Mas como eu estava preocupada, né, sobre essa questão que eu cheguei aqui e tive o infarto, então eu fiquei preocupada. Eu estava preocupada porque eu sabia que ia ter problemas para pagar a conta do hospital. Ele falou, não quero saber quais são os seus problemas, eu quero saber da sua saúde. Você não tem ideia do que te aconteceu. Imagine uma pessoa ter que fazer 2 cirurgias em 48 horas. Você tem ideia do que é isso? Aí eu fiquei calada, não perguntei mais o dia que eu ia embora, mas depois ele me liberou com poucos dias, né? Eu tive uma boa melhora, uma boa recuperação da cirurgia lá no hospital. Depois que cheguei em casa, tive todos aqueles problemas que vocês já sabem, que aí também é outra história que depois eu vou contar. Então, assim, o nosso tópico de hoje, vou procurar ser breve, eu já roubei 11 minutos de vocês. O que a Bíblia diz sobre manter distância de pessoas tóxicas. Nosso tópico de hoje é sobre deixar ir, né? O que a Bíblia diz deixar ir. O que a Bíblia diz sobre a gente ter cautela, limites, impor limites. O que a Bíblia diz sobre quando devemos nos afastar de uma pessoa. Encontrar liberdade de pessoas tóxicas, ou seja, a gente se libertar de pessoas tóxicas que não para que elas não nos prejudiquem, não causem danos, mesmo se elas estão no nosso círculo de amizade, de família, seja qual círculo for, às vezes precisamos nos afastar. Então, a Escritura diz que é para a gente escolher sabiamente com quem devemos estar ao lado, ao redor, entendeu? Que devemos misturar amor com cautela. A Bíblia diz que é sobre nós equilibrarmos os nossos laços de amizade, de amor, de família, equilibrar laços próximos e manter distância inteligente para proteger nossas emoções, nossa saúde mental, nossa fé, porque quando você vive muito tempo com pessoas tóxicas, sua fé diminui, ela é abalada. Então, a Bíblia diz que é para a gente aprender a proteger a nossa fé. A Bíblia não diz diretamente, se afaste de pessoas tóxicas. A Bíblia diz, em outras palavras, ela não usa essa palavra, se afaste. Não está dizendo isso, está dizendo em outras palavras. E cabe a gente entender o que é que a Bíblia está dizendo, os termos que ela está falando. Então ela não diz assim, se afaste de fulano, se afaste de ciclano, se afaste disso, se afaste daquilo. Ela oferece sabedoria para evitar más influências e disputas. Então, nos Provérbios 20, né, versículo 24, diz o seguinte, esse provérbio, ele aconselha a gente não fazer amizade com pessoas raivosas, para evitar aprender o costume delas, isso indica uma forma de distanciamento de comportamentos específicos. Então, o que é que tem lá no Provérbio 20, versículo 24? Não fazer amizade com pessoas raivosas. Pessoas raivosas causam raivas na gente, né? E está escrito em Coríntios 1, versículo 15, 33, não se deixe enganar, más companhias corrompem os bons costumes. No Provérbio 22, versículo 24, diz, não faça amizade com homens irados e com homem furioso. Caso contrário, você não andará. Ou seja, são pessoas que travam a nossa vida, que travam a nossa prosperidade. O Provérbio 14, versículo 7, também diz o seguinte, tudo isso eu estou falando em você manter distância de pessoas tóxicas. Só que na Bíblia não fala a palavra tóxica,
Mas ela te dá sabedoria para você entender isso. Então, no Provérbio 14, versículo 7, diz o seguinte: saia da presença de um tolo, pois ali você nunca encontrará palavras de conhecimento. Resumo. A Escritura aconselha o distanciamento de algumas pessoas e de algumas situações para que a gente possa proteger, né, a supervisão espiritual. Os ensinamentos bíblicos, eles incentivam um equilíbrio entre o envolvimento e a separação criteriosa. Devemos ter critério para nos afastar de uma pessoa, né? Porque às vezes também aquelas pessoas estão passando por problemas que elas não entendem e elas não procuram ajuda e elas estão ferindo a gente. Mas se você conhece a essência daquela pessoa e você sabe que aquela pessoa não tem uma essência ruim, então você imagina que aquela pessoa está passando por um problema, que precisa de ajuda, embora essa pessoa vai te machucar, para você conseguir ajudá-la. A gente tem que ter critérios e discernimento. É isso que a Bíblia diz. Então, tenha critérios quando você for se afastar de uma pessoa, tenha critérios quando você for julgar uma pessoa, tenha critérios quando você for se afastar de um ambiente, de uma situação. Então, você precisa ter critérios para você entender o que é uma pessoa ruim, uma pessoa que vai realmente fazer mal a várias outras, e o que é uma pessoa que está passando por um momento delicado, um momento difícil, e ela não está entendendo. E por isso ela sai por aí machucando as outras pessoas. Então, os ensinamentos bíblicos, eles nos dizem que a gente tem que ter critério no envolvimento e na separação, né? O amor e a santidade são essenciais para gerenciar as interações sociais de acordo com a Bíblia, né? A Bíblia menciona manter distância nos seguintes livros. Tem dois escritores que eles são religiosos, né? Ele tem um livro, eu tenho até esse livro, ficou em Londres, chama Limite, né? Limite. Em português, o nome do livro é Limites. Eles são dois médicos, Dr. Henry Cole e John Townsend. Então, eles oferecem nesse livro uma base bíblica para entender como estabelecer limites saudáveis, né? Para poder você melhorar os relacionamentos familiares e românticos. Ele fornece conselhos práticos sobre quando você deve dizer sim e como dizer não, para poder você assumir o controle da sua vida. E enfatiza nesse livro, que já está em não sei quantas edições, ele enfatiza a importância de manter distância para o bem pessoal e espiritual. Então, esses livros que são de psiquiatras e psicólogos que eu estou dando, porque eles escrevem esses livros baseados na Bíblia, né? Eles estudam a Bíblia, eles são religiosos, alguns são pastores e psicólogos, alguns são padres e psicólogos, e eles escrevem esses livros baseados no entendimento da Bíblia. Então, assim, a Bíblia diz que é para a gente fazer um esforço consciente, tá? Para nos separar do pecado e de coisas e pessoas que nos fazem pecar, para cultivar um relacionamento mais próximo com Deus. A Bíblia ressalta a importância de escolher nossas associações cuidadosamente para proteger a nossa integridade pessoal e espiritual. A Bíblia também diz para entender que nem todos os relacionamentos são benéficos, que às vezes manter distância é necessário.
Com base na própria experiência de Jesus, Thomas ilustra quando é sensato você se desligar de algumas pessoas, que na Bíblia é chamado de associação. Por quê? Porque você não se relaciona com uma pessoa só. Então, naquela época, eles chamavam associação. Por que que a gente deve se desligar de algumas pessoas? Para preservar o nosso bem-estar e principalmente a nossa... Tem um livro que é chamado, em português o título deve ser Não no Meu Círculo, no círculo de amizade, né, gente? No círculo de convivência, no círculo de família. Escolha, ainda é o título do livro, né? Não em meu círculo, escolher comunidade com discernimento em relacionamentos. Esse livro é de 2021. Ele explora os princípios bíblicos por trás da escolha de um círculo social com discernimento, enfatizando a proteção integral da moral e espiritual. Esse livro também fornece alguns insights sobre como navegar nos relacionamentos de uma forma que se alinhe aos valores espirituais, né? Destacando a importância de se viver em comunidade e a sabedoria de manter distância quando for necessário. Então, todo livro, toda a Bíblia, você vai encontrar o conceito de distância e explorar tanto físico quanto espiritualmente, ou seja, quando você deve se afastar de uma pessoa, quando você deve se afastar pelo seu bem-estar e outro pelo bem-estar espiritual. Ele também diz que nós devemos manter distância do mal. Muitas vezes as pessoas pensam que o mal, ele é demoníaco, ele é um espírito do demônio. Não, gente, nós seres humanos também podemos causar mal a outros, né? E podemos ser mal, ser uma pessoa ruim na vida de outra pessoa. Em Gênesis, no início, Deus fez, prestem atenção para vocês entenderem o que é separação, o que é distância, o que é separar. No início, quando Deus estava criando o mundo, em Gênesis, ele retrata o ato da criação como um evento de separação divina. Ou seja, Deus separou a luz das trevas. Então, digamos que você é uma pessoa que anda pelo caminho do bem. Você faz o bem, então você é a luz. Não a luz que Deus criou, não é isso. Nós somos também criação de Deus. Mas nós somos uma luz diferente. Mas nós somos o bem, nós somos a luz. E a treva são aquelas pessoas que nos fazem mal. Então, se Deus separou a luz das trevas, isso é um princípio de que é possível a gente se afastar de alguém que está nos prejudicando. Alguém que é mau, alguém que é ruim, alguém que nos prejudica, alguém que mente, alguém que rouba, alguém que engana, alguém que é falso, alguém que te trai. Entende isso? Quando eu falo traição, não tô falando só da traição de cama, não. Se alguém fala mal de você por trás, essa pessoa tá te traindo. Se na sua frente ela te trata diferente. Então é um traidor, é uma traidora. Se um homem e uma mulher se relaciona com outro que não tem nada a ver e ele tá com algumas terceira, quarta, quinta intenção, mas ele tem alguém, também é uma traição. Então, assim, Deus separou a luz das trevas. Isso está em Gênesis 1, de 1 a 4. E Deus também separou a terra da água. Então, isso é o maior exemplo de separação. Que nem tudo pode estar junto e misturado, porque dá problema. Entendeu agora? Então, em Gênesis, capítulo de 1 a 9,
foi quando Deus fez a separação da terra, a terra das águas, né? Ele estabeleceu desde o início da criação do universo, Deus estabeleceu limite dentro da sua própria criação. Então, por que que nós, seres humanos, não aprendemos com esses ensinamentos? Por que que a gente não pensa nisso? A gente só faz ler e deixar para lá. Na hora que você lê, você fica assim emocionado e depois você esquece, né? Então, a separação não é uma coisa imoral e nem proibida, porque Deus fez a separação como um exemplo para nós, que nem tudo pode ser misturado, entendeu? Nem tudo pode estar junto. Então, esses atos de separação enfatizam que Deus valoriza a ordem e a distinção, né? O que é isso e o que é aquilo. Distinção é isso, tá? O Antigo Testamento, que é o testamento mais sábio que existe, é rico em ensinamentos sobre distância e separação. Em Levítico, Deus dá leis que separam os israelitas de seus vizinhos. Em dieta, comportamento e espírito. Então, as pessoas faziam dieta, que é o jejum, se comportava diferente lá dos vizinhos e espiritualmente eles tinham, como é que eu posso dizer, rituais que o aproximava mais de Deus, né? Então, quando você faz isso, você se torna diferente das outras pessoas. Isso está em Levítico 20, 24, de 20 a 26. Em Deuterônimo, tem uma passagem que elabora manter uma distância física para manter o compromisso espiritual. Em Deuterônimo, de 14 a 24, onde se a jornada por muito longa, ofertas alternativas são permitidas. Outro exemplo significativo está em Josué, capítulo 3, versículo 4, onde os israelitas são instruídos a vigiar e manter distância da Arca da Aliança, simbolizando reverência e a necessidade de testemunhar a orientação de Deus em um espaço de respeito. Já no Novo Testamento, a separação, ou seja, deixa ir ou vai. No Novo Testamento, a distância assume dimensões espirituais bem mais complexas do que no Velho Testamento. Então, os ensinamentos de Jesus no livro de Mateus incluem conselhos como tratar um irmão que peca contra você, né? Os seus traidores, os seus narcisistas e outras pessoas. Como tratar um irmão que peca contra você. Ele indica que uma medida de distância pode ser necessária para que o agressor se arrependa, para que o narcisista se arrependa. Então, em Mateus 18, de 15 a 17, você encontra esse ensinamento, né? Que Jesus diz que a gente deve manter distância de um irmão que peca contra nós, ou seja, aquela pessoa que nos faz mal, que nos trai, que nos humilha, que nos ofende, a gente deve manter distância para que eles tenham um arrependimento necessário, capaz de corrigir o erro que eles fizeram. Já em João, né, capítulo 3, de 1 a 11, ele diz o seguinte: ele apresenta a ideia de que distanciar-se do mal é um ato de manter a saúde espiritual.
Quando nós estamos falando de saúde espiritual, nós estamos falando da nossa mente. A nossa mente é espiritual. Em João, capítulo 3, você vai encontrar esses termos, né? Distanciar-se do mal é um ato de manter a saúde espiritual. No livro de João, capítulo 3. Em Efésios, falam do distanciamento psicológico. Lá não está escrito a palavra psicológica, mas você entende que aquilo é isso. Pois os crentes são pessoas que creem, não tem nada a ver com religião na igreja não, tá? Crente é aquela pessoa que crê. Os crentes são instruídos a vestir a armadura completa de Deus como uma proteção contra os esquemas do diabo. Porque o diabo faz esquema, né, gente? Vocês sabem disso. Então, em Efésios 6, 11, estabelece um espaço metafórico entre o bem e o mal. Você, para ler a Bíblia, você tem que aguçar sua mente, porque ali é só sabedoria. E sabedoria não é uma coisa fácil da gente. Por isso que tem os falsos profetas, porque eles pegam a palavra da Bíblia para enganar os outros. Porque você precisa discernir aquilo que está escrito, tá? Então, esse distanciamento psicológico que a gente encontra em Efésios, ele nos alerta para a gente ter cuidado, para a gente se instruir e vestir a armadura de Deus contra os esquemas do diabo, né? Estabelecendo esse espaço metafórico entre o bem e o mal, para poder a gente manter a nossa saúde espiritual, que é, consequentemente, a nossa saúde mental. Ao discutir a saúde espiritual de acordo com a Bíblia, é necessário que você considere a importância de guardar o seu coração limpo, de você guardar um limpo coração, resistir a tentativas e entender o impacto das associações. Associações na Bíblia muitas vezes se refere à amizade, entendeu? Então, quando no livro de Efésios diz o seguinte: resista à tentativa e entenda o impacto das associações, é o impacto das amizades e influências. Lá está escrito assim: associações e influências. Existem pessoas que têm um poder, uma capacidade de influenciar a gente muito grande. Às vezes você quer fazer uma coisa, a pessoa te induz a fazer outra, né? Eu não sei se isso é fraqueza da pessoa ou interesse, eu não sei o que é, porque ninguém consegue me influenciar para fazer nada que eu sei que não é certo, entendeu? Eu não sou melhor do que ninguém, não sou mais sábia do que ninguém, mas se eu sei que uma coisa não está certa, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Você tem uma grande amiga, um grande amigo. Aí aparece uma pessoa, ou o marido dessa grande amiga, ou a esposa desse grande amigo, e diz assim: olha, eu quero fazer isso e isso para fulano, para fulana. Você me ajuda? Eu quero fazer uma coisa muito boa para ela. Sabe o que você tem que fazer? Você não tem que dizer que vai ajudar. Mesmo que seja uma coisa extraordinária que a pessoa diz que vai fazer. Você não tem que acreditar. Você tem que investigar. Vai investigar com sua amiga ou com seu amigo. O que é que ele gosta? Se ele gostaria de que acontecesse um milagre na vida dele ou dela, desse jeito, desse jeito. Não é acreditar no que a pessoa diz. Você sabe qual é a intenção da pessoa? Ah, mas ele é marido dela, mas ele é esposo dela. As traições, ó, bota uma coisa na cabeça de vocês. Tá na Bíblia também. As maiores traições da história da humanidade vieram de pessoas da família, dentro do círculo familiar. São as maiores traições
dentro das associações, como a Bíblia diz, que são os amigos, né, que são os círculos de amigos. Judas estava como amigo de Jesus e ele o traiu. Pedro o negou, que era um grande amigo de Jesus, né? Traiu também. No momento que ele negou Jesus 3 vezes, apesar de Jesus perdoou ele, claro. Judas se suicidou, né? Ficou com a consciência tão pesada que se suicidou. Então, na Bíblia tem os maiores exemplos. Estavam ali sentadas juntas, orando juntas, porque tanto Pedro quanto Pedro que negou a Deus e Judas que traiu Jesus, eles oravam juntos na hora da refeição. Eles clamavam a Deus juntos. Então não é porque a pessoa ora com você que a pessoa te é fiel. As maiores traições estão dentro da família, do que a gente chama de família, porque a gente chama amigo de família também, né? Então, quanto mais próximo a pessoa é de você, corre o risco de você ser traído. E não sou eu que estou dizendo, não. Eu estou fazendo esse vídeo baseado na Bíblia, tá? Por que você tem que se distanciar de pessoas segundo a Bíblia? Então, a Bíblia, ela diz o seguinte, a Bíblia dá ênfase significativa ao estado do nosso coração, vendo o nosso coração como uma fonte da vida. No Provérbio 4, versículo 23, a Bíblia aconselha, acima de tudo, guarde o seu coração, pois tudo que você faz flui dele. Tudo que a gente faz vem do nosso coração. Vem dos dois, coração e... Mas o coração é onde ficam as emoções. Por isso que eles estão falando isso, né? Que ele diz assim, o que o Provérbio 4 diz sobre coração, acima de tudo, guarde o seu coração. O que ele está dizendo é para a gente ter cuidado com as nossas emoções, pois tudo que a gente faz flui delas. Tudo que a gente faz flui do nosso coração. O nosso coração são as nossas emoções. Entendeu agora? Isso ressalta a importância de monitorar os pensamentos e sentimentos internos como um meio de manter a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual, que é a mesma coisa. Em Coríntios 1, no primeiro capítulo de Coríntios, ele enfatiza para a gente resistir à tentação. No capítulo 10, versículo 13, diz o seguinte, oferece a garantia de que nenhuma tentativa é intransponível. Ou seja, se você não vigiar, você cai na armadilha do demônio. Você cai na armadilha narcisista, entendeu? Então, lá também diz que Deus é fiel. Em Coríntios, Deus é fiel. Ele não deixará que você seja tentado além do que você pode suportar. Entendeu agora? Resistir à tentativa do mal, à tentativa da perdição, à tentativa do pecado, é a chave para a nossa saúde mental e saúde espiritual. As escrituras garantem que Deus fornece uma maneira de superar desafios, apoiando na força e na sabedoria. Então você tem que confiar em Deus. Se você não confia, se você não tem fé, você vai cair na mão do inimigo. Se juntar com pessoas certas, né? O provérbio 13, versículo 20, ele diz o seguinte, quem anda com o sábio, sábio se tornará, mas o companheiro dos tolos sofrerá danos. Está lá no provérbio 13, versículo 20. Entendeu? Agora, quem anda com os sábios, sábio se tornará. E quem anda com os tolos, sofrerá danos. A Bíblia também, tolo na língua, porque é o seguinte,
Tolo no idioma português é uma pessoa boba, mas o tolo aqui não é uma pessoa boba, tá? Quando você encontrar essa palavra, tanto no Velho como no Novo Testamento, tolos, ele não está falando de uma pessoa inocente, não está falando de uma pessoa boba. Está falando de uma pessoa arteira, de uma pessoa maliciosa. A Bíblia também instrui a gente evitar as influências. Em Efésios 5, versículo 11, tem o seguinte: não participem de obras infrutíferas das trevas, mas em vez disso, repreendas. Ou seja, quando você perceber que o narcisista, ou quem quer que seja, o tóxico, ou sei lá quem, ou sei lá o que, ou você está num ambiente tóxico, repreenda, gente. Sai dali, repreende e sai. Entendeu? Você sabe como é repreender. A gente repreende situações difíceis, ruins, com oração. A gente repreende o mal também, não se misturando e não fazendo mal. E orando. A oração é o amuleto que nos protege. A Bíblia sugere que más companhias pode afetar profundamente o nosso bem-estar espiritual, tanto positivo como negativamente. Então, se você anda com pessoas do bem, você é influenciado positivamente. Se você anda com pessoas do mal, com pessoas que praticam mal, pessoas que mentem, pessoas que roubam, pessoas que traem, pessoas que fazem coisas erradas, que não te respeita, que te ofende, essas coisas. A Bíblia também, ela influencia as amizades, né? Porque em Gênesis, Deus viu e Deus viu que não era bom que o homem ficasse sozinho. Então Deus motivou a amizade, motivou os relacionamentos. Isso está em Gênesis 2:18. Desde os primeiros dias da fé, a importância da comunhão era evidente. Comunhão é quando a gente se reúne com várias pessoas, né? A gente se reúne para comer, a gente se reúne para orar, a gente se reúne para ser feliz, para brincar, para viajar. A gente se reúne com as pessoas por vários motivos. Mas a gente tem que saber escolher com quem a gente se reúne, em quem a gente acredita. A gente tem que definir o que é certo e o que é errado, para o nosso bem, entendeu? A gente não vai sair por aí. Lembra lá na frente que eu falei dos critérios? A gente não vai sair por aí excluindo as pessoas. Não, gente. Mas a gente tem que saber separar o trigo do joio. Existem momentos que o isolamento, a gente ficar sozinho, é necessário, é importante. Quando a gente está lidando com doenças, para poder a gente não... Doenças contagiosas, por exemplo, né? Você não pode se misturar com pessoas que estão com doenças contagiosas, que pode passar para você. Isso está instruído em Levítico 13. O livro de Levítico é importante nesse negócio de separação, de você se relacionar com determinadas pessoas. Em Coríntios 10, de 16 a 22, Paulo fala sobre o cálice da vitória e sobre o pão, como participação no sangue e no corpo de Cristo, simbolizando, que é um símbolo, tá? A interconexão das pessoas que creem em Jesus. Na área dos relacionamentos, os cristãos são anunciados a evitar entrar em julgo desigual com os descritos e a escolher relacionamentos que honram a Deus. Isso está em Coríntios 2, tá? No livro 2 de Coríntios, no capítulo 6, né? Parágrafo 14, está escrito: escolher relacionamentos que honram a Deus. Nas igrejas, os padres, os pastores, eles
encoraja as pessoas a cumprimentar um ao outro, né? A falar determinadas coisas para quem está do seu lado, a abraçar, tem momento de missa, tem momento de culto, que tanto o pastor como os padres, eles incentivam, eles motivam as pessoas a se aproximarem, né? A se abraçarem, a conversar um com o outro, calorosamente, né? Expressando unidade em Cristo e amor. Isso está em Romanos 16, parágrafo 5. Ao mesmo tempo que ele também diz que devemos ter cuidado para manter a pureza e a fé. No livro de Pedro 1, capítulo 1, parágrafo 16, ele diz o seguinte: sejam santos, porque eu sou santo. O que quer dizer santo? Santo não é uma pessoa que vai ser santificada pelo Papa ou por qualquer outro ser. Não é isso não, gente. É você ficar longe de determinadas coisas que pode corromper a sua espiritualidade e a sua segurança pessoal, a sua dignidade, o seu caráter, os seus valores. Ser santo é isso. Esse santo aqui da terra. Porque aqueles que fazem milagres só depois que morrem, tá? Os que fazem milagres. Eu recebi uns inbox de umas pessoas: Jane, você disse que santo é depois que morre. Gente, vocês precisam entender o que eu falo. Eu não posso ficar dando tudo mastigado a vocês, não. Vocês são preguiçosos para pensar. Quando eu estou falando que santo só depois que morre, é porque milagre é... No mundo de hoje ninguém faz milagre vivo não, tá? Faz caridade, que é diferente. É diferente fazer caridade de milagre. Milagre quem faz é Deus, milagre quem faz é Jesus Cristo. E as pessoas que ele permite. Mas no mundo de hoje, ninguém aqui, nesse mundo, tem crédito com Deus para fazer milagre aqui. Aí depois que morre, que purifica o espírito, aí faz. Mas você pode fazer caridade, você pode ser uma pessoa do bem, você pode ser uma pessoa que segue os ensinamentos, tá bom? Eu sigo. Em Atos 2, parágrafo 42, ele ilustra os primeiros cristãos se dedicando ao ensino, à comunhão, a repartir o pão e as orações. Isso, repartir o pão, gente, é quando você se reúne para comemorar, para celebrar alguma coisa boa, né? Então, isso não apenas promove um senso de comunidade, mas também serve como uma plataforma onde as pessoas que creem podem exortar e encorajar uns aos outros na fé, como é visto em Hebreus 10, parágrafo 24 a 25. Separação eclesiástica se refere à ideia, dentro de certos círculos, se deve manter uma distinção clara de instituições e uma opinião secular que são fundamentadas na doutrina bíblica, tá? Este conceito está enraizado no desejo de pureza espiritual e integridade dentro do corpo. Creem em Deus. Quando eu estou falando desse corpo, esse corpo não é físico, esse corpo é uma comunidade, né? Vamos dizer assim, pessoas que frequentam a mesma igreja, pessoas que frequentam o mesmo ciclo, pessoas que se reúnem para orar, é isso, tá bom? Então, em Timóteo, ele enfatiza o ensino e a defesa da verdade como uma proteção contra falsos ensinamentos que podem se infiltrar e minar uma associação, ou seja, uma igreja, um grupo que se reúne. Então, falsos ensinamentos podem trazer sérias consequências. Então, a Bíblia fala disso. Quando você está observando, você está se preparando para, se necessário, manter uma certa distância. Em Atos,
Tem uma parte que eu acho que é no capítulo 20, se não me engano, no parágrafo 28 a 31, tem o seguinte, que é para tomar cuidado sobre o rebanho, ou seja, aquelas pessoas que são líderes, né? Ter cuidado sobre seus rebanhos, né? O qual o Espírito Santo os tornou bispo, constituiu bispo, indicando a responsabilidade de proteger a igreja e os seus fiéis da influência pertinente. Trata-se de estar atento tanto às pressões externas quanto ao desenvolvimento interno que pode levar uma pessoa a se desviar. No livro de Gálatas, ele fala sobre a necessidade de separação, alertando contra a volta à lei e o envolvimento com práticas que não são baseadas na lei divina. Então ele se concentra em Gálatas na liberdade da pessoa que crê em Cristo, alertando contra comprometer essa liberdade e se conformarem com as maneiras legalistas, né, do mundo, da nossa sociedade. No livro de Apocalipse também aborda a separação. Quase todos os livros da Bíblia abordam a separação. Entendeu? Separar o bom do ruim, separar o ímpio da pessoa correta, separar, se afastar porque contamina. Você vivendo muito tempo com determinadas pessoas, em determinados ambientes, você se contamina. Isso é fato. Isso é fato. Isso não é teoria, isso é fato. Em Apocalipse diz o seguinte. Em Apocalipse aborda a separação no contexto do fim dos tempos. Que ele diz o seguinte, chamando as pessoas que têm fé, as pessoas que creem, a preservarem a sua identidade e práticas distintas diante da imoralidade e idolatria social generalizada. É o que a gente está vendo hoje. Isso envolve decisões difíceis para você preservar os ensinamentos e a santidade, conforme descrito na Bíblia. E Deus diz o seguinte, nas promessas dele, que a presença de Deus é inabalável, ou seja, mantenha-se na presença de Deus 24 horas, oferecendo esperança e encorajamento, mesmo quando a proximidade física com os outros não é possível. Ou seja, mesmo que você não esteja com alguém que você gostaria de estar, que não é possível você conviver com aquela pessoa, não deseje o mal. Ore por aquela pessoa, porque tem uma parte da Bíblia também que Deus disse que a vingança seria dele. Então você entrega, se essa pessoa te fez muito mal, entrega a Deus. Entende? Não é você que tem que... Você vai se comprometer com Deus se você também ficar desejando mal a alguém. E a Bíblia também oferece conforto e garantia de que mesmo distante não estaremos sozinhos. Ativo de viver na fé, né, gente? Tem uma passagem da Bíblia em Gênesis que diz assim, o Senhor, né, uma mispa é invocada como símbolo de olhar vigilante de Deus sobre entes queridos separados. Aí ele diz o seguinte, o Senhor vigie entre mim e você quando estivermos um longe da vista do outro. Isso é forte, viu, gente? Isso é forte. Eu me lembrei do meu irmão mais velho agora, que ele dizia umas coisas muito debochadas, assim, às vezes, né? Então, eu me lembrei dele nessa passagem agora. Da mulher do próximo, quando o próximo estiver próximo.
É mais ou menos isso aqui, entendeu? Então é o seguinte, se você não vigiar a distância, você termina cometendo bobagem. Então, em Gênesis diz o seguinte, o Senhor vigie entre mim e você, quando estivermos fora da vista um do outro. Mas não é só Deus que tem que vigiar, não. Você também tem que vigiar a sua mente, tá? É tanta gente no mundo que Deus anda ocupado. Em Hebreus 11, ele diz o seguinte: a fé é a verdade que não é vista. A fé é um sentimento. Você não pode ver se eu tenho fé ou não tenho. E eu posso dizer a você que eu tenho fé e eu não tenho. E você pode me dizer que tem fé e não tem. Então a fé está em Hebreus 11, parágrafo 1, que a fé é a verdade que nós não vimos e crucial para aqueles em relacionamentos de longa distância. A Bíblia também, ela oferece muitos ensinamentos sobre muitos aspectos da vida, incluindo o conceito de manter distância, né? As escrituras também sugerem que há momentos em que é sensato a gente se distanciar de situações e de pessoas pertinentes. A oração, gente, é uma prática terapêutica para tentações. Quando você estiver sendo tentado ou tentada, ore, tá? Ore para Deus te dar sabedoria. Ore para evitar tentações, tá? É por meio da oração que a gente recebe revelações e percepções sobre os limites adequados para estabelecer nos nossos relacionamentos. A Bíblia também nos encoraja, tá? A buscar descanso na palavra de Deus. Como está escrito em Mateus 11, né? Parágrafo 28, essa forma de descanso espiritual geralmente envolve se afastar de ambientes caóticos para encontrar paz e rejuvenescimento. E para a gente terminar, então, ó, um beijo no coração, muito obrigada. Não sei se vai dar para postar esse vídeo hoje, mas se eu não postar hoje, amanhã cedinho já vai estar lá, tá? E por favor, gente, vocês vai falando para as pessoas que você conhece. A doutora Jane continua fazendo os vídeos, continua postando ensinamentos. Traz as pessoas para o canal, porque alguma coisa aconteceu que as pessoas estão me perguntando porque eu nunca mais gravei vídeo, gente. Eu gravo vídeo toda semana. Toda semana, dois vídeos, às vezes 3 vídeos. Então tem alguma coisa errada, né? Como eu contei no início desse vídeo. Então tem coisas assim que eu preciso resolver, preciso entender. Não sei o que é. Um beijo no coração, muito obrigada. Dá like, comenta, tá? Qual foi a parte da Bíblia que eu citei aqui que despertou em você algum... deixe aí nos comentários qual foi a parte da Bíblia, qual foi o livro da Bíblia que eu comentei aqui que despertou ou fez você lembrar de algo que aconteceu na sua vida. Beijo carinhoso. Amo vocês. Tchau.